Você já se sentiu ameaçado espiritualmente, mesmo sem saber de onde vinha o perigo? Já teve a impressão de que há algo invisível tentando te tirar do caminho a apagar tua fé, confundir tua mente? E se eu te dissesse que existe um símbolo que sobreviveu a séculos de batalhas espirituais, silencioso, pequeno, mas carregado de uma força misteriosa e incomparável, e que muitos o carregam no pescoço, sem ao menos saber o que realmente significa? Essa não é apenas a história de um objeto religioso, é o retrato de uma guerra invisível, uma guerra entre luz e trevas, entre fé e engano, entre as promessas de Deus e as ilusões do inimigo. A medalha de São Bento é muito mais do que um acessório. Ela é um mapa espiritual codificado. Cada letra, cada símbolo, cada traço esculpido ali tem um propósito: confrontar, iluminar, libertar. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos espirituais ocultos por trás da medalha mais temida pelo inferno e reverenciada por aqueles que colocam sua esperança em Jesus. Mas cuidado, porque uma vez que você entender o que cada símbolo realmente representa, sua relação com essa medalha nunca mais será a mesma. Você vai perceber que ela não é um talismã, mas um convite ao combate espiritual, à oração constante e à conversão diária. Vai compreender como o amor de Deus se manifesta de forma concreta através dos sinais da fé. E acima de tudo, vai se lembrar de que o Espírito Santo não age por superstição, mas por confiança sincera nas promessas da palavra. Aqui, vamos mergulhar na origem verdadeira da medalha, nos milagres silenciosos que marcaram sua existência e nos significados escondidos que transformam esse pequeno objeto em um escudo espiritual. E mais, vamos revelar os motivos pelos quais o inimigo teme tanto essas simples inscrições em latim. Prepare-se para redescobrir a força da cruz, a beleza da fé católica e a profundidade da oração como ferramenta de salvação. E antes que o vídeo comece, eu te peço, se essa mensagem tocar o teu coração em algum momento, escreve aqui nos comentários com sinceridade: a cruz sagrada é a minha luz. Isso vai servir como um testemunho público de fé e vai ajudar outras pessoas a se abrirem para a ação do Espírito Santo. Porque quando compartilhamos a luz, ela não diminui, ela se multiplica. A história da medalha de São Bento começa não com um desenho, mas com um combate. Séculos atrás, muito antes do símbolo ser cunhado em metal, existia apenas um homem em silêncio, ajoelhado diante de Deus, combatendo tentações e opressões com oração. Era o século VI, e o nome dele era Bento de Núrcia. Mas o que poucos sabem é que, em meio à sua vida monástica, ele enfrentou confrontos diretos com manifestações demoníacas, não alegorias, combates reais. E é dessa realidade espiritual intensa que nasceu o que hoje chamamos de Medalha de São Bento. Em um dos episódios mais conhecidos da vida de São Bento, seus inimigos tentaram matá-lo oferecendo-lhe pão e vinho, envenenados. Mas quando ele fez o sinal da cruz sobre os alimentos, o cálice que continha o veneno se quebrou. Esse simples, mas carregado de fé, se tornaria um dos fundamentos espirituais do que mais tarde seria transposto para um símbolo visível: o poder da cruz. Unido à oração, como arma contra o mal, foi aí que os monges começaram a escrever frases exorcísticas, inspiradas nesse gesto milagroso. Durante séculos, essas frases e bênçãos ficaram restritas aos manuscritos dos monges beneditinos. Era comum ver pequenos pergaminhos contendo orações que diziam: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Mas ainda não existia uma medalha. A transição dessas orações espirituais para um objeto físico levou tempo, exigiu discernimento da igreja e a revelação de um detalhe misterioso que mudou tudo. E esse detalhe só veio à tona por volta do século XI. Foi no mosteiro de Metten, na Baviera, que monges encontraram um antigo manuscrito com uma série de letras enigmáticas dispostas ao redor da imagem da cruz. As letras não formavam palavras diretas, mas iniciais de frases latinas. Na época, isso gerou uma curiosidade imensa. O que significavam aqueles caracteres? Eles pareciam esconder algo. Após investigação e oração, os monges descobriram que as letras representavam uma oração exorcística atribuída à tradição beneditina. Assim, se descobriu o conteúdo que hoje vemos impresso na medalha. Essas letras, hoje conhecidas por milhões de fiéis, são V, RSN, SMV, -SMQL e VB.
Elas significam Vade retro Satana, non com suede mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venina bibas, traduzendo, afasta-te, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Essas palavras, quando unidas ao sinal da cruz e ao nome de Jesus, eram vistas como barreiras espirituais fortíssimas contra as armadilhas do inimigo. A descoberta reacendeu o fervor espiritual dos monges. Mas o que fez essas frases saírem do papel e se transformarem em uma medalha de verdade foi a necessidade de proteção constante. Monges e fiéis queriam algo que pudessem carregar consigo, algo que estivesse sempre presente nas batalhas do dia a dia. E foi então que a primeira medalha começou a ser cunhada, ainda de forma artesanal, com a cruz de um lado e as iniciais da oração do outro. Era mais que um objeto, era uma declaração silenciosa de fé, esperança e luta espiritual. A primeira versão da medalha como a conhecemos hoje surgiu no século XVII, quando o padre Benedict Lou, da Ordem de São Bento, promoveu a cunhagem em larga escala de uma medalha que unia os símbolos e frases exorcísticas com a imagem do próprio São Bento. De um lado, estava ele segurando a regra beneditina e uma cruz. Do outro, a oração completa que expulsava Satanás. O projeto foi aprovado por teólogos, monges e exorcistas. Então, a medalha ganhou autoridade e força dentro da espiritualidade católica. No ano de 1742, o Papa Bento XIV aprovou oficialmente a medalha, autorizando sua difusão e bênção pública. Isso selou sua legitimidade diante da Igreja. A partir daí, missionários começaram a levá-la para o mundo inteiro. Ela não era vendida como amuleto, era distribuída como instrumento de oração e consagração. Padres começaram a incluir lá em bênçãos de casas, campos, animais e objetos. O uso da medalha se expandiu rapidamente e passou a fazer parte do imaginário espiritual do povo católico. Uma das características mais marcantes da medalha é sua riqueza simbólica. Não é apenas decorativa, cada elemento tem um significado profundo. A cruz no centro representa o sacrifício de Jesus, a base da nossa fé e salvação. As letras ao redor dela funcionam como uma barreira espiritual. E o nome de São Bento, junto com sua imagem, remete ao legado de oração e combate espiritual que ele deixou. A medalha é uma síntese do que é a vida cristã: luta, fé, vitória, esperança e confiança nas promessas de Deus. É preciso compreender que a medalha não tem poder em si. Ela é um sinal sacramental, ou seja, um instrumento visível que nos leva ao invisível. Sua força vem da fé de quem a usa, da oração que a acompanha e da disposição do coração em seguir os caminhos de Deus. Quando alguém a usa com devoção, está se colocando sob a proteção da cruz de Cristo, invocando o Espírito Santo e se refugiando no amor de Deus. É isso que a torna tão especial. E não faltam testemunhos. Em diversas partes do mundo, há relatos de pessoas libertas de opressões, curadas de doenças, protegidas de acidentes, todas com um ponto em comum: a presença da medalha, usada com fé e oração. Mas é sempre importante lembrar, não é a medalha que salva, é Jesus. Ela apenas nos lembra que estamos em constante batalha espiritual e que, com a oração e a confiança, o mal não tem poder sobre nós. O design da medalha evoluiu com o tempo. Hoje, é comum ver versões mais detalhadas, com inscrições em alto relevo, acabamentos dourados ou prateados. Mas o mais importante permanece: a essência, a presença da oração contra Satanás, a cruz sagrada e a imagem do santo. Tudo. Isso nos remete ao combate espiritual descrito na Bíblia, a proteção prometida por Deus e a ação viva do Espírito Santo. Um detalhe importante é a forma correta de usá-la. A medalha pode ser pendurada no pescoço, colocada na porta da casa, no carro ou até mesmo inserida na base do crucifixo. Algumas versões vêm junto com o rosário, mas seu uso deve ser sempre acompanhado por oração, fé e raspato. Muitas vezes, ela é abençoada com uma fórmula especial que inclui exorcismo. Isso reforça sua função como instrumento espiritual e não como mero objeto religioso. Medalha de São Bento também é usada em exorcismos oficiais da Igreja. Ela aparece no ritual romano como uma ferramenta legítima de combate, sempre associada ao nome de Jesus e às orações bíblicas. Exorcistas relatam que durante ritos de libertação, o simples toque da medalha provoca reações nos atormentados,
Isso mostra que há uma força espiritual real ligada à oração viva da Igreja e ao sangue de Cristo que ela representa. Essa medalha também se tornou um elo entre tradição e atualidade. Jovens, idosos, religiosos e leigos de diferentes culturas usam-na como sinal de pertença a uma fé viva. Em tempos de tanta confusão espiritual, ela reaparece como um lembrete da verdade do Evangelho. Ela nos convida a voltar à oração, à palavra de Deus, à santidade do cotidiano. E essa é talvez sua maior missão: reacender o fogo da fé em corações adormecidos. Em tempos modernos, muitos a confundem com superstição, mas não é. A Igreja é clara trotecei de um sacramental, não de magia. O que determina sua eficácia espiritual é a fé e o amor com que é usada. A medalha não substitui a oração, nem a vida de sacramentos. Pelo contrário, ela nos chama para dentro disso tudo. Ela aponta para o alto, para o Cristo da cruz, para o Deus que salva e protege. Se há algo que define bem a medalha de São Bento, é sua capacidade de unir simplicidade e um objeto pequeno, discreto, que carrega em si séculos de fé, de oração e de resistência ao mal. Ela fala ao coração de quem busca refúgio, de quem está cansado e precisa lembrar que Deus é refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na tribulação. E assim, a medalha se perpetua, não como relíquia morta, mas como símbolo vivo de uma fé que resiste, de um amor que liberta, de uma promessa que não falha. Ela nos lembra que somos chamados à santidade, que o mal existe, mas que Cristo já venceu, e nos convida a caminhar com fé, protegidos pela cruz, sustentados pela oração, guiados pelo Espírito Santo. Quando se observa atentamente a medalha de São Bento, algo salta aos olhos mesmo dos menos atentos. Há um universo de significados condensado em uma única peça. Cada linha, letra e símbolo tem um propósito espiritual, um peso que ultrapassa o físico. Não é exagero dizer que essa medalha foi desenhada para ser lida com os olhos da fé. Muito mais do que estética, ela é um itinerário espiritual para quem deseja viver sob a proteção da cruz de Cristo. Sustentado pela oração e pela vigilância interior, o coração da medalha é a cruz. Mas não é apenas uma representação. Essa cruz, finamente esculpida no centro da peça, é o eixo em torno do qual giram todos os outros elementos. A presença central da cruz nos lembra que tudo parte e retorna ao sacrifício redentor de Jesus. Ela é a luz no combate, a ponte da salvação, o sinal que derrota o mal. Quem traz essa cruz, consigo está afirmando que sua vida está crucificada com Cristo, e por ele foi liberta da escravidão do pecado em torno dessa cruz central. Surgem letras enigmáticas. CSS, MLN, DSM, Dó, à primeira vista. Parecem aleatórias, mas são um verdadeiro escudo espiritual codificado. Cada letra representa uma palavra da oração Crux, Sacra sit mihi, Lux non Draco, sit mihi, Dux. Ou em português, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Uma profissão de fé contra as falsas luzes do mundo. Grito silencioso que proclama minha alma será conduzida pelo Espírito Santo, não pela astúcia das trevas. Essa oração gravada na medalha é um divisor de caminhos. Ela denuncia uma realidade invisível, a forças que tentam nos seduzir, nos desviar, nos apagar interiormente. Ao declarar que a cruz é a luz, o fiel afirma que segue o caminho estreito, que vê com os olhos da fé, que caminha sustentado pelas promessas de Deus. E ao renunciar ao dragão, renuncia ao orgulho, à vaidade, à tentação de ser Senhor. Cada palavra dessa oração é uma escolha, ou a luz da cruz, ou o engano do mundo. No espaço entre os braços da cruz, aparecem outras 4 letras CSPBS. A sigla representa Crux Sancti Patros Benedicti, a cruz do santo Pai Bento. Aqui, o símbolo convida à comunhão com a espiritualidade beneditina, uma vida marcada pela oração, silêncio, trabalho e resistência ao mal. Essas letras são como uma saudação silenciosa à herança de fé deixada por São Bento e um convite à santidade no cotidiano. É a cruz que ele carregou e nos oferece como ferramenta de libertação e sabedoria. O anel externo da medalha é o que guarda o segredo mais combatente de todos. Ali estão dispostas as letras da famosa oração de exorcismo, FIRSN, SM Trismosi, SMQL e VB.
são as iniciais de uma frase latina de poder espiritual extraordinário: Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sont malaque libas, ipse vanina, bibas. A tradução direta: afasta-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. É um rompimento verbal com as mentiras do maligno. Repare que essa oração é ativa, confrontadora. Não é uma súplica, é uma ordem. Essa medalha não está fugindo, está resistindo, está se posicionando. Essas palavras funcionam como muralha contra tentações, enganos e ataques espirituais. E mais, elas lembram que o cristão não é passivo diante do mal. Ele é combatente. Ele usa a fé como espada e a oração como escudo. Essa oração é como se fosse uma armadura moldada em metal. No verso da medalha, a imagem de São Bento aparece imponente, porém serena. Ele segura em uma mão a cruz e na outra o livro da regra. Aos seus pés, um cálice quebrado e um corvo com pão. Cada elemento tem um significado que reforça o poder do discernimento e da vigilância. O cálice quebrado representa a vitória sobre o veneno, ou seja, sobre os enganos que tentam entrar em nossa alma. O corvo com o pão é símbolo da providência divina, que afasta o perigo quando estamos em oração e vigilância. A cruz que São Bento segura aponta para a sua total confiança no poder de Cristo. Não é um gesto artístico, é um gesto espiritual. Ele carrega a cruz como quem diz: aqui está a minha força, aqui está meu refúgio, aqui está a minha salvação. Já o livro da regra representa a sabedoria espiritual que organiza, purifica e orienta a vida. Quem traz essa imagem consigo traz também o convite à disciplina espiritual, à fidelidade diária, ao cultivo do silêncio interior e da presença de Deus em tudo no entorno dessa imagem. Uma frase em latim aparece com letras pequenas, mas ies in obitur nostro, praesentia muniamur, ou seja, sejamos fortalecidos por sua presença na hora da nossa morte. Não é uma frase mística qualquer. É uma oração por uma boa morte, uma entrega final da alma nas mãos de Deus. Essa frase torna a medalha um sacramental de passagem, uma ponte entre a vida terrena e a eternidade. Quem usa essa medalha pede a graça de morrer em paz, sob a luz do amor de Deus. Esse pedido final toca o coração, porque revela o propósito último de toda a caminhada espiritual, a salvação da alma. Nenhum símbolo da medalha fala de riqueza, poder ou status. Tudo nela aponta para o essencial: resistir ao mal, permanecer na fé, invocar o nome de Jesus, receber o auxílio do Espírito Santo e caminhar sob a luz da cruz. Cada letra é um chamado ao combate. Cada figura é uma lembrança de que a oração é mais forte que qualquer escuridão. É fundamental compreender que a eficácia espiritual desses símbolos depende da disposição interior de quem usa. A medalha não é mágica, mas é poderosa para quem a carrega com fé e humildade. Ela se torna então uma catequese portátil, um lembrete constante de que não podemos vacilar, de que precisamos vigiar e orar sem cessar, e de que as promessas de Deus nunca falham, mesmo nas horas mais sombrias. A medalha de São Bento é um tratado espiritual resumido, um mapa simbólico para quem deseja viver em estado de graça. Ela nos lembra da vigilância, da renúncia ao pecado, da confiança em Deus e da fidelidade à palavra. Não há espaço para distrações em sua estrutura. Tudo nela aponta para o alto. Tudo nela é oração. E mesmo quem não entende latim pode sentir, no coração, o que ela comunica. Ela é, portanto, uma síntese do que é viver no amor de Deus, renunciar ao mal, escolher a luz, carregar a cruz, invocar o Espírito Santo e confiar na salvação que vem do alto. Quem entende isso, transforma a medalha em instrumento diário de consagração, um elo permanente com o céu, uma âncora para os dias difíceis, um grito silencioso contra o caos do mundo, um suspiro de paz no meio da batalha. E agora eu pergunto: você já parou para contemplar os detalhes da sua medalha? Já orou com ela nas mãos, pedindo discernimento para entender os símbolos que carrega? Já deixou que ela falasse com você nos momentos de tentação ou fraqueza? Comente aqui abaixo qual desses símbolos mais tocou seu coração hoje. Agora que você conhece profundamente a história e os significados espirituais,
da medalha de São Bento, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar apenas como curiosidade? Ou vai transformar isso em oração viva, em atitude de fé, em escudo contra o mal? Porque o que foi revelado aqui não é apenas informação, é uma convocação à vigilância, à oração, à confiança nas promessas de Deus, à coragem de viver sob a cruz, mesmo quando o mundo insiste em oferecer atalhos. A fé não é um sentimento vago. Ela se manifesta nas escolhas diárias, na forma como enfrentamos os pensamentos sombrios, os medos que surgem sem explicação, os ataques invisíveis que tentam minar nossa esperança. Por isso, ao trazer essa medalha consigo, que ela não seja apenas um objeto, mas uma memória constante do Deus que te guarda, do Jesus que te salva, do Espírito Santo que te guia, porque quem caminha com Deus, mesmo em meio às trevas, nunca está desamparado. E agora eu te pergunto, qual símbolo da medalha falou mais forte ao seu coração hoje? Foi a cruz no centro, as frases de exorcismo, a imagem serena de São Bento? Ou talvez aquela pequena inscrição pedindo sua presença na hora da morte? Escreve aqui nos comentários qual desses elementos mais te tocou e por quê. Seu testemunho pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisava ler para reencontrar a fé. Se este vídeo fortaleceu a sua alma, te ensinou algo novo ou simplesmente reacendeu a tua vontade de viver com mais profundidade a tua fé, então te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de proteção. Que o amor de Deus alcance muitos corações através da sua atitude de evangelização. E para encerrar, deixo contigo uma promessa viva da palavra de Deus, que ecoa com a força da oração que esta medalha carrega. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Essa é a força de quem confia, essa é a paz de quem crê, essa é a certeza de quem caminha sob a luz da cruz. Que essa luz te acompanhe sempre.